Bem-vinda, Núbia, que está aí chegando. Cris, eu só quero deixar já avisado que às 8, um pouquinho antes das 8, eu vou sair, porque começa o grupo lá e eu tenho que abrir a sala, tá? O grupo de Ok? leitura. Então, boa noite, boa tarde ou bom dia para quem está aqui agora e para quem ainda vai assistir. Sejam bem-vindos a mais um encontro do Tucum da Biblioterapia, reforçando que o propósito desse grupo, bem-vinda, Elis, é funcionar como uma rede de apoio tanto para incentivar os projetos, a aplicabilidade dessa área, né, do cuidado, do saber, quanto também buscar soluções para as dificuldades. Então, sejam bem-vindas, mulheres, recebam o meu abraço. É sempre uma alegria muito grande estar aqui na presença de vocês. E, conforme a gente tinha combinado, hoje o tema que está na Berlinda, é prosperidade. E a Ana Margarida foi a primeira aqui a entrar. Eu comuniquei para ela e agora eu vou dizer para vocês que o tema que ela sugeriu, porque essa é a dinâmica desse grupo, né? A gente vai trabalhando com o que organicamente se apresenta. Então, ela sugeriu da gente falar sobre o Rio, capital mundial do livro, que foi um reconhecimento da Unesco, que é inédito. E nós vamos abordar esse tema no encontro de fevereiro, que vai acontecer na última segunda-feira, que cai no dia 24. E para quem comentou comigo, mas eu não sou do Rio de Janeiro, como é que isso vai me contemplar? Que a gente tem aqui pessoas de outros estados, né? E aí, conversando com a Ângela Moreira, que eu tive hoje com ela também está encantada com essa coisa de ser capital mundial do livro, querendo fazer mil coisas, e eu sei entender muito bem, né, o que que isso quer dizer, quais são as possibilidades. Ela tem feito movimentos para entender e para apresentar projetos, e ela teve conversas interessantes com o SESC, sabe? Porque do jeito que eu tô, muita gente tá. Tá bom, é uma grande oportunidade, mas como assim? O que é que se pode fazer? Então, o próprio SESC falou para ela: a gente também não sabe o que que você tem para propor. Então, eu convidei a Ângela e ela topou de participar no dia 24 para justamente abordar isso, porque mostra mais uma vez que é um movimento interno nosso de criação de alguma proposta para depois prospectar, para oferecer, porque é como se todo mundo tivesse meio perdido, sabe? Sem saber exatamente. Então, é como se fosse um convite para a gente pensar assim, o que é que eu poderia oferecer nesse sentido, né? De fomentar o livro, fomentar a leitura, fomentar a biblioterapia. Será que eu poderia oferecer um projeto assim? O que é o meu carro-chefe? Porque a gente sabe da subjetividade, né, de cada um, dos gostos de cada um. Então, a gente vai abordar isso também. Então, já fica combinado que o próximo encontro vai ter espaço para isso. E aí a Ângela vai falar, a Ana Margarida vai falar. E se alguém tiver ainda mais informações a respeito, esse é o ganho aqui desse nosso encontro, né? Funcionar em rede, então vai ter espaço para falar também. Além disso, um outro tema se apresentou organicamente. Eu não sei se vocês conhecem a Shirley, que ela é da Bibliofamília, ela é a matriarca daquela trupe Carroça de Mamulengos, que é uma trupe de artistas de cultura popular de rua, né? Incrível, os filhos já são três gerações de artistas brincantes, né? De cultura popular. Assisti recentemente, eles estão em temporada aqui no CCBB do Rio e é emocionante, é de chorar. E a gente vai encontrar com a Shirley
e ela nos contou, porque ela mora em Juazeiro do Norte e ela tem uma casa em Monte Alverne, que é interior do interior. Já fui lá, um lugar assim carente de tudo, e ela quer montar uma biblioteca comunitária lá na casa que ela está comprando. Então, eu também já a convidei, se ela quisesse entrar hoje, porque ela está em plena turnê, tá um rebuliço também a vida dela. Ou se ela quiser vir no dia 24 de fevereiro, porque imagina se a gente puder contribuir para isso, gente. Esse é um dos propósitos da gente estar aqui, né? De se ajudar para esses projetos maiores, que a gente sabe que junto a gente vai muito mais longe, né? Os sonhos ficam mais possíveis. Então, por enquanto, foram esses dois assuntos que se apresentaram. Ana Margarida pegou um ar aí, quer falar? Cris, peguei um ar, né? Cris, eu queria só dar uma informação para que a Kate Nunes, né, a nossa querida, que já veio, esteve aqui dando um mini curso, né, sobre metodologia para gente, ela vem ao Rio entrevistar duas pessoas para aquele trabalho que ela está fazendo do mestrado dela, né, história oral, levantando toda a biblioterapia no Brasil. E ela fez um formulário, desse questionário, desse formulário, ela foi selecionando pessoas em todos os lugares. E ela vem entrevistar duas pessoas. Aí a gente pensou, conversando, em recepcionar no dia 15, que é um sábado, à tarde, não sei aonde, não sei direito a hora, mas estou só pedindo para salvarem a data. Quem quiser dar um abraço na Kate, obviamente que vai ser no Rio de Janeiro, não vai ser em Niterói, né? Porque quem puxa tem o privilégio. Então, mas em algum lugar bacaninha aqui do Rio de Janeiro, a gente vai estar lá junto para dar um abraço na Kate, recepcionar aqui no Rio, capital do livro, capital mundial do livro. Tá certo, recado dado. Então, bem-vindas as pessoas aí que entraram depois, a Elisa, a Val, a Marcela, a Bárbara, a Dioneia, Sandra Ronca, a Andréia, Rosângela, tá aí chegando, sejam bem-vindos. Então, o tema que a gente escolheu hoje para trocar, ele é complexo, né? É a prosperidade. E aí, é, qual vai ser a dinâmica aqui do nosso encontro? A dinâmica do nosso encontro eu aprendi em 2018, quando eu fiz aquela gravação do TEDx lá na Unirio. Eu fazia parte de um grupo de 6 palestrantes, né? Cada um falando sobre um tema, e tinham duas mulheres que eu vou apresentar até um trechinho do TEDx que elas apresentaram, que elas trabalhando com é, essas formas colaborativas, né, formas comunitárias, elas fazem rodas com as pessoas para falar sobre dinheiro. Elas não dão curso de como você ficar rico, elas não dão soluções, simplesmente elas reúnem as pessoas para que as pessoas falem sobre a sua relação com o dinheiro. E, baseado nisso, algumas pessoas aqui já presenciaram, acho que a Dioneia e a Valdete estavam lá num encontro de biblioterapia que a gente fez lá na Reserva El Nagual. Nós fizemos uma roda dessa, só para falar sobre dinheiro. E como veio cobras e lagartos, né? Porque todas nós temos as nossas histórias. Então, por exemplo, é, quando eu divulguei o assunto, eu coloquei assim, que esse assunto, a prosperidade, era relevante para ativar a vigília de abusos disfarçados de afetos que insistem em rondar os profissionais de cuidado. E eu partiria daí. Isso te fez lembrar de alguma coisa? De algum abuso? A Dioneia já está balançando assim, então,
Puxa daí, Dioneia, o que que você lembrou? Eu me lembrei diretamente, né? Primeiro, oi para todas, saudade. De uma situação que eu vivi há uma semana mais ou menos atrás, né? Em que a pessoa cheia de elogios e que eu acompanho, enfim. E a pessoa falou: guardei R$ 580 para consulta do fono. Eu falei: sério mesmo, né? Que você está tratando, os sintomas cedem, mas é o fono que vai receber pequena fortuna, né? Aí você fala, tá, mas por que eu estou me submetendo a isso? Às vezes negociando, se submetendo, e são muitos exemplos, né, em que você percebe que a psicologia, altruísmo, doação, as pessoas confundem esse cuidado, especialmente da psicologia, com doação, mas e todo o investimento, tudo que você estudou, investe em livro, em tempo, em estudo, em cursos e tudo mais. Então, são pequenos exemplos que para tudo, né? Então, como é que eu estou fazendo isso? E você vai, de alguma forma, contribuindo para que essa pessoa também não prospere, porque ela fica ali nessa relação, às vezes com os pais, né, de uma pessoa específica. Os pais falaram: tá bom, agora você já se formou, tal, então nós vamos nos retirar de te ajudar. Aí falou: opa, mas eu também sou uma que estou nessa roda e que eu contribuo para que essa pessoa também não dê esse passo, porque tem um monte de gente com ela no útero, né? Então, de algum jeito, quais são os movimentos que eu faço para mim e para o outro que eu não contribuo para que o outro também starte esse crescimento, esse andar com as próprias pernas, né? A Dioneia trouxe aqui um exemplo. Vocês lembraram de alguma coisa a partir disso? Porque podem outras perguntas fazerem parte da roda. O que que é prosperidade para você, né? Como é que está essa relação do que você gasta com a biblioterapia, comprando livros, fazendo cursos, se especializando, e o quanto que você consegue gerar recursos através da biblioterapia? Como é que está essa balança? São outras perguntas possíveis. Então, a partir do que a Dioneia falou, eu escutei de uma anciã no final do ano passado, participei de um festival Medicinas da Mãe Terra. E aí, todo mundo que é profissional de cuidado, muitas vezes cai nessa armadilha, né? Todo mundo pede ajuda para ser cuidado e nem todo mundo tem o recurso para pagar. Então, é como se exigissem uma eterna doação nossa. Aí, essa mulher, que se chama Pedra Rosa, ela falou assim: no caminho da espiritualidade, há a tendência em colocar o outro sempre em primeiro lugar e negligenciar a si. Se dou e não recebo nada em troca, coloco-me em posição de superioridade, o que não é saudável para ambas as partes. Achei muito interessante isso, porque cai no que a Dioneia falou, né? Agora, Você não... Cris, só complementando, assim que você abriu, eu pensei que a prosperidade seria qualidade de vida e tempo, que é nosso bem mais precioso, para as coisas que eu realmente desejo, quero fazer e que eu, às vezes, sacrifico, né? Violento, em nome de uma causa ou de alguma coisa assim, né? Então, um exemplo que eu queria deixar para o grupo, na sua vivência lá no Retiro, que eu nunca vou esquecer, você propôs que cada um pensasse no número, todo mundo pôs um dinheirinho lá. E o primeiro número que eu pensei era Cris, eu e Elô. O primeiro número que eu pensei, falei: ah, não, depois eu falo esse. A Elô falou e pegou toda a grana que estava lá. E aí eu falei assim, eu fiquei inconformada e falei assim, como? O que é intuição? Porque tá ali, passa. E se você não pega, outro vai pegar e outra oportunidade também surge para um. Então assim, o teu feeling tá ali, a tua sabedoria fala, a gente aqui não escuta, né? Boa, obrigada, Dioneia. Diga, Sandra.
Esse texto que você leu é interessante, porque ele tem duas óticas, né? Você pode estar se colocando numa posição de superioridade, mas também você pode estar se colocando em inferioridade, que você tem que servir o outro no sentido da subserviência e que você não é digno de cobrar. Enfim, eu acho que a gente pode ficar com a questão do desequilíbrio. De qualquer forma, seria uma relação desequilibrada, né? Sim, total, né? E quantas coisas que entram aí, né? Entra também uma culpa, se você diz não, porque tem várias Ah, baixa situações, né? autoestima, né? Tudo tem Baixa, origem na baixa autoestima, que também gera culpa, né? De sim, você dizer não, de ter sempre que dizer sim. Eu queria falar uma outra coisinha. lá. A Dioneia trouxe a questão que você perguntou, né? Mas assim, não no sentido da biblioterapia, porque eu ando pelas beiradas, vamos dizer, né? Sou apaixonada, mas ao mesmo tempo, assim, quando eu deixei um pouquinho a arte-terapia que eu estava trabalhando, eu trabalhei muito nos livros, né? Então, esse ano eu foquei bastante nos livros. Mas, assim, em várias situações que eu vivi de trabalho, ou como designer, ou como ilustradora, eu tive esse comentário, assim, todo afetivo. Ai, eu sou apaixonada pela sua ilustração, quero que você ilustre meu livro, quero que você faça isso. E aí, ok, uma questão de designer era muito amiga minha, eu falei, vou te passar um orçamento, eu passei um orçamento baixo. E ela disse: Nossa, se você tivesse me dito que custava R$ 30, eu acreditava. Então, assim, é falta de valorizar mesmo, né? Se você vê um outro profissional. E veio com essa questão do afeto. Adoro você, adoro suas ilustrações. Você Mas, a gente quando não eu fiz de contrata graça, também, né? Contrata por amor, vem no amor. Como é. Então, quando ela me indicou, era até uma editora espírita, a proposta era fazer de graça. Quando eu fiz de graça, ok, ela era apaixonada pela minha ilustração, mas nunca me recomendou para uma editora para eu ilustrar um livro recebendo, entendeu? Então, são essas questões que a gente repara, né? Só para complementar, profissões obrigada, do Sara. cuidado ou artísticas também, os profissionais da arte e cultura talvez tenham isso também, É, essa impressão. eu olhando assim retrospectivamente, né? Desde que começou essa história da biblioterapia, gente, foi muita doação. Continua sendo. E eu fico me questionando. Até quando eu fiz a retrospectiva do ano passado, eu fiquei pasma da quantidade de atividades gratuitas que eu ofereci. Eu fiquei pasma comigo mesma. Eu fiquei questionando por que que eu faço isso, né? Porque, por exemplo, gente, eu não estou vendendo mais nada, né? Não estou vendendo curso, não estou divulgando, não estou em outro movimento, né? Então, por exemplo, eu fiquei até pensando, o Tucum é um compromisso, é gratuito. E eu fiquei me perguntando, o que me faz ainda estar nesse lugar? E aí o que me vem, assim, tentando responder isso, é um propósito muito forte, né? É um chamado que sempre foi maior do que eu. Mas eu já cometi loucuras por conta desse chamado. E nessa frequência, eu vou mostrar um trecho desse TEDx que eu comentei, que a pessoa fala a mesma coisa. Ela trabalhava pra caramba, não recebia pelo trabalho executado, porque ela queria tanto que aquilo desse certo, sabe? Então, eu vou mostrar para vocês, depois quero escutar se isso reverbera em vocês, enfim, porque eu me vi ali. Então, depois eu posso até botar o link dessa palestra. Elas falam que, olha o título, o que o nosso olhar sobre o dinheiro revela sobre nós. Então, é a Isabel Zborowski, que é a que está à direita, e a Tayana Trajano. Então, é a Tayana que vai dizer isso, que ela sempre trabalhou muito e estava sempre dura, não tinha dinheiro. Porque eu não parava de trabalhar. Mesmo fora no mundo corporativo, eu trabalhava 24 horas por dia, porque queria tanto
tanto que os projetos com propósito, enfim, virassem realidade, que eu não parava. E ainda pior, eu estava tão feliz de fazer o que eu gostava que eu não precisava ganhar dinheiro. Ou seja, isso não era sustentável nem para a minha vida, nem para o meu bolso, né? Porque não dá para viver de luz. Enfim. Bom, para melhorar a situação, eu encontrei duas amigas minhas que me disseram que iam fazer uma imersão sobre negócios sociais em Bangladesh. Eu já tinha lido o livro do Muhammad Yunus sobre negócios sociais, e desde então eu comecei a sonhar em fazer essa imersão. Mas como era em Bangladesh, eu mulher, eu nunca tive coragem de ir sozinha. Logo, quando eu encontro duas pessoas que estão indo, eu não tinha nenhum dinheiro para poder fazer essa viagem. Viu? Ela começou a trabalhar 24 horas por dia porque ela queria muito que desse certo e ela era apaixonada por aquilo. Afe Maria, a gente faz Ela isso. não pôde investir, né, para crescer. Tá vendo? Além do que, é, além do que tem gente que tem que parar de fazer aquilo porque precisa de um trabalho qualquer que dê a renda, né? Então não consegue viver daquilo. Porque a história da outra é o inverso dela. Por conta da história familiar de muita escassez, que eles estavam sempre procurando acumular dinheiro para poder pagar as contas do dia a dia, ela prezou por um trabalho que desse essa estabilidade financeira, ela conseguiu juntar dinheiro, mas a partir de um certo ponto ela sentiu um vazio, né? Porque aquilo tem uma hora que a alma bate na porta, o que que você está fazendo da tua vida, né? Então, aí ela foi fazer o movimento inverso. Ela acumulou um dinheiro, aí ela abandonou aquele mundo corporativo e foi em busca de sentido. É, então, vocês vejam que manter um equilíbrio saudável permite com que a pessoa continue a se desenvolver, porque estão sempre aparecendo oportunidades de cursos, de coisas que vão agregar valor. Mas se você investe muito, não cobra pelo seu trabalho, você fica sem esse capital de giro, né? Eu fui procurar o significado de prosperidade no dicionário. Aí diz assim: estado do que é ou se torna próspero, ou seja, bem-sucedido, feliz e afortunado. O que caracteriza a prosperidade é a condição de constante desenvolvimento e progresso. Então, é um fluxo, né? Fala, Sandra. De novo, você falou do fluxo do dinheiro, né? Você fica sem capital de giro, mas tem questão da energia também, né? Esse circular do dinheiro que é a energia. Com certeza. Fala, Vera. Oi, boa noite. É, só um adendo. Eu precisei trabalhar mais de 40 anos no mundo corporativo, me aposentar para então fazer o que eu queria, né? Sempre fiz, mas era meio paralelo, ou então ficava sobrecarregada, como a moça falou aí, né? Então, assim. Eu acho que quem tem juventude, disponibilidade, tem que ir atrás mesmo, porque é muito triste, é muito penoso, é muito pesado. É isso. Obrigada, Vera. Fala, Margarida. Eu estava lembrando aqui dos ciganos. A cigana na rua, ela nunca vai ler sua mão se você não der uma moeda em troca, por causa da troca da energia. E eu estou falando isso, mas eu tenho um grupo, todo mundo aqui deve saber, de leitura, que já tem 1 ano e meio, que funciona toda segunda-feira às 8 horas da noite. E esse é um grupo que eu faço um trabalho voluntário e que eu não cobro. Então, eu estou, talvez, não sei ainda, mas talvez eu esteja, assim, ferindo essa lei da troca de energia.
mas acredito que assim, estão dando um tempo, entendeu? Porque assim, está sendo bacana, está tendo bom retorno, as pessoas estão gostando, estão se sentindo bem, estão crescendo juntas. Mas é uma coisa que eu tenho pensado bastante sobre isso. E eu fico com o que Sandra falou. Eu acho que é um equilíbrio entre você não se achar merecedora de ganhar e não saber nem quanto cobrar, e ao mesmo tempo, assim, se eu não cobrar, ninguém vai me cobrar, entendeu? Não cobro nada, eu dou o que eu quero e que ninguém venha me falar nada, entendeu? É uma situação complexa e eu acho muito legal, acho bastante proveitoso estar aqui discutindo isso, porque eu tenho pensado agora nesse recesso, né? Pensei em umas coisas, tenho conversado com os amigos que são da área de marketing, então vamos ver o que que vai acontecer. Mas eu coloco o meu trabalho, inclusive na própria descrição do grupo, é assim, eu senti um chamado para devolver um pouco o que eu tinha recebido. Eu recebi muito, sabe? Eu recebi muito nessa vida. Eu agradeço muito tudo que eu recebi. De conhecimento, de poder fazer cursos, sabe? Às vezes não tinha dinheiro, mas eu fazia assim mesmo, aí depois o dinheiro aparecia, nananana. Só não podia ir a Bangladesh, né? Mas também não era a minha intenção. E aí eu estou oferecendo esse trabalho, mas é uma questão que precisa, assim, né? Tem uma transformação para acontecer. É isso que eu queria dizer. Obrigada. Obrigada, pessoal. Diga, Val. Vamos lá, minha cabeça chega a estar fervilhando. Eu uma vez ouvi uma definição de prosperidade que seria você viver bem com aquilo que você tem. Não é você ter muito. E eu fiquei, toda vez que falo em prosperidade, eu lembro disso. E a prosperidade não ser só no campo financeiro, né? Você pode ser próspero na área afetiva, na área familiar, enfim. Então, nessa questão de você ser próspero com o que você viver bem com o que você tem, e aí o que cada um quer como patamar para se ganhar, para se viver bem, é diferente em cada pessoa, né? Mas isso aí é questão da definição da prosperidade. Mas em relação à questão da biblioterapia, é, eu acho que se fechou muito em grupos. A gente consegue uma certa prosperidade quando a gente está dentro dessa nossa bolha que a gente criou dentro da biblioterapia, né? Então eu vejo assim, eu não tenho trabalhado por conta de algumas questões como eu fazia até antes, né? Cobrando, na verdade, eu não tenho nem feito o círculo, né? Eu tô nessa fase mais minha de estudo, enfim. Mas eu percebo que quem fechou com grupos, esses grupos estão se autogerindo, e aí isso aí acaba sendo uma forma bacana de se ter prosperidade dentro da biblioterapia. Porque como ainda é uma ciência muito nova, eu acho que também tem essa questão de você temer cobrar alguma coisa a mais, ou eu estou falando no sentido profissional mesmo, que ainda tem a questão, né, acho que pessoal de cada um achar que pode cobrar, enfim, da autoestima, enfim. Mas eu acho que isso é muito ligado à questão da gente ter medo de cobrar mesmo, no sentido de cobrar X e as pessoas não virem ao teu encontro. Enfim, é muita coisa que quando a gente coloca, né, a questão monetária aí, eu acho que, pelo menos dentro da minha vivência, é isso. Apesar de que, como eu falo sempre nos encontros que eu participo, eu sempre cobrei desde o início, assim, eu nunca tive esse problema, eu não tenho esse problema de cobrar. Mas eu vejo que a prosperidade dentro da biblioterapia está muito ligado a isso, são grupos se autogerindo, e aí eu não sei até que ponto isso vai fazer com que a biblioterapia evolua, e eu vejo a questão
do não saber o que cobrar, o como cobrar, achar que você tem enquanto formação te faz apto para isso. Então, e outra coisa que eu tenho observado, a questão da nossa faixa etária, das pessoas que estão muito envolvidas com a biblioterapia. São pessoas que já trabalharam, que se aposentaram e estão fazendo isso tipo uma segunda renda, como a Vera falou. A gente acaba fazendo, pelo menos dentro do nosso, aí que eu falo, do nosso grupo, né, gente? Eu falo desse grupo que a gente observa no dia a dia. Acaba sendo isso. Acabou sendo a gente buscar agora nosso chamado de alma. Então, às vezes, a gente também abre mão de algumas questões porque a gente já tem uma renda. Então, acho que tanta coisa envolvida, né? A gente vai ouvindo um, vai ouvindo o outro. Mas eu acho que é isso, gente. É muita coisa. Nem sei mais o que falar, porque é tanta coisa que eu estou pensando aqui. Mas você trouxe coisas assim relevantes no sentido. Me fez lembrar de uma frase que está no Amor em Tempos de Cólera, do Gabriel Garcia Marques, que falava assim: ele era tão pobre que só tinha dinheiro. A gente sabe que tem muita gente assim, e a gente sabe que a biblioterapia dá várias riquezas para gente. Eu não sei se essa última roda que você fez lá, né, na beira da lagoa, teve alguma cobrança ou não, acho que não, né? Não, ali foi um sarau, na realidade. A Pois é, proposta e como era é um que sarau. foi? Deve ter sido maravilhoso, né? Foi porque aí eu falo, né, a questão do chamado, né? Eu tive essa oportunidade, que é o que eu estou buscando há muito tempo, trabalhar com o grupo étnico racial negro. E aí, como eu estou envolvida nesse grupo, e agora até fui convidada a fazer parte até mais de um grupo fechado dentro desse grupo, eu falei, vai ser minha oportunidade de mostrar um pouco. Até eu deixei muito claro que não era um círculo de biblioterapia, né? Eles já sabem que eu sou biblioterapeuta, eu tenho essa curiosidade, eu já fiz um círculo menor, porque não tem como fazer com um grupão grande, o grupo é grande, mas ali foi um grupo de sarau, então, assim, realmente foi o. Aí eu considero o sarau uma coisa mais aberta, mais gratuita, enfim. É, tá vendo? Cai de novo naquilo. A gente fica numa energia tão transbordante quando faz o ciclo, é uma energia de amor que circula, né, gente? Não tem presente maior nessa vida do que você ser capaz de amar e ser amado, né? E a gente fica assim num barato, vamos dizer. A gente fica meio dependente dessa sensação. Então, tem uma riqueza aí, né? Eu já fiz, algum tempo atrás, até com a Elis, que trabalha com Eneagrama, um trabalho específico para prosperidade, né? E eu falava para ela, eu sinto uma abundância em vários campos. Eu só queria que isso se manifestasse no campo do dinheiro, porque no resto eu tenho. E eu tenho um exemplo recente, eu tive em Lumiar no início do ano, e aí entrei numa lojinha de artesanato e numa situação lá eu quis oferecer um poema para uma pessoa. Aí ela ficou achando estranho. Eu ofereci um poema, Sambada dos Mestres, né, do Antônio Nóbrega. A pessoa se encantou tanto que me chamou para casa dela para tomar um chá, chamou as amigas, viraram todas minhas amigas de infância. Já disseram que se eu quiser ir para Lumiar, que eu tenho lugar, que eu tenho quarto, que eu posso ir quando eu quiser. Já descobri umas mulheres aqui em Niterói que tem uma casa perto do mato, também já abriram a casa para mim. Então, gente, olha que riqueza! Isso é uma riqueza, não é? Então, é claro que tem níveis diferentes, mas também dá um barato que a gente não pode só viver nessas trocas, né? As trocas são válidas, sim, mas para quem não está aposentada e já tem uma subsistência garantida, tem muita gente que está aí na luta, e eu vivi assim muitos anos, e é um desespero, né? Porque as contas são fixas e a receita é variável, né? Então, são elementos para a gente pensar. Fala, Rosângela. Eu tenho dois grupos de leitura, né? A gente está lendo, eu tenho dois grupos que a gente está lendo aqui, né? E eu briguei muito com o pessoal do grupo, que falava assim: você é a líder do grupo. Aí eu falava: eu não. Mas eu vi com o tempo que tem que ter alguém que faz o papel da liderança e da organização. É uma responsabilidade e é um comprometimento. Mas eu entendo, e algumas delas estão aqui hoje, que é um grupo de crescimento, né? Uma egrégora. A gente está se crescendo e fortalecendo. Eu acho que aí não, nem entra na questão do voluntário.
mas de troca mesmo, né? Porque a gente se transformou muito durante esse processo que ainda vai longe. Mas eu concordo muito com a Val, que falou sobre a bolha, porque eu sou de São Paulo. Então, eu sinto uma dificuldade muito maior do que eu vejo o movimento do Rio. E aí, para mim, como psicóloga, tem sido até algo prejudicial, porque eu sei o quanto do valor da biblioterapia, eu sei o quanto ela é importante. Aí, quando eu levo para alguém, falo assim: nossa, eu saquei tanta coisa, tanto insight, eu vou levar para minha terapeuta. Eu tenho vontade de estrangular a pessoa. Está tendo insight comigo, eu sou biblioterapeuta, psicóloga, e eu venho levar para outra pessoa que ela paga, né? Então, é uma sacanagem, porque tem toda essa questão que vocês estão falando sobre a gente ter esse limite, né? Porque é muito bom trabalhar com biblioterapia, é uma troca muito grande. Então, a gente tem essa questão de ter uma dificuldade de não fazer, né? É tão facinho, tão gostoso, por que não fazer? Mas eu acho que também tem uma questão de reconhecimento de mercado, que é o que a Sandra falou. Ah, ela me chamou para fazer de graça, pagando não me chamou, né? Então, essa questão de achar que é algo que não tem esse fundamento. Então, tem uma pessoa que eu estava conversando e ela achou ruim da insistência de algumas de nós em vender cursos. Aí, na hora que ela falou, eu levei um choque. Aí eu falei assim: mas ela não tem que comer? Ela não tem que pagar o curso? Ela não tem, os cursos dela? Ela não tem que pagar os livros dela? E a pessoa ficou muito chocada, do tipo: nunca pensei nisso, né? E tem uma outra questão também que eu queria colocar em pauta, que é essa coisa de muita gente que está aposentado, que já trabalhou, que tem uma outra fonte e que se coloca, não, tudo bem fazer isso sem cobrar, porque cria um mercado paralelo. Por que que a outra não cobra e eu cobro? Por que alguém cobra 30, 40 reais, eu quero cobrar 60 ou 80 reais? Né? Então, eu acho que há uma desestrutura geral, assim, são muitas variáveis. Só para vocês terem uma ideia, a favor de uma das nossas colegas, que está com um problema de saúde muito sério com a filha, eu fiz um acordo com algumas pessoas de fazer roda. A roda do dia 21 ninguém se inscreveu. No dia 30, a da Elis, ninguém se inscreveu. A do dia 30, que vai acontecer agora, não há inscrição. E é para alguém entre nós. Eu não sei se é porque Não, quem Rosângela, está mas é fazendo. isso, porque é sempre o mesmo grupo. Então, se tá dentro sempre, a gente não divulga pro de fora, que a gente acha mais cômodo divulgar ali no nosso grupo da Bíblia Família, né? E a gente não abre, nesse caso aí, né, para convidar para o externo. E aí acaba que esse grupo uma hora vai enfraquecer, porque são as mesmas pessoas participando dos mesmos eventos, né? E aí o quanto de crescimento profissional que eu digo, né, a gente vai ter, né? Talvez por ser uma forma mais fácil da gente estar ali entre nós e conseguir um público, né? Eu acho que essa questão que você falou do vontade dessa proposta que você está ajudando mesmo, que a gente, né? É isso, acaba sendo as mesmas pessoas convidadas para as mesmas coisas e uma hora as pessoas não vão dar conta mais disso, né? Eu Então, entendo, Val, mas no caso que é das outras duas pessoas que fizeram dia 21 e a que vai fazer dia 30, elas não são do grupo, né? Assim, não tem a tradição no grupo. Então, elas tentaram fazer isso uma forma de levar para os amigos. Não aconteceu também. Tem o chamado no nosso grupo, nos grupos que a gente faz parte, mas há um chamado delas tentarem se colocar também, né? De pessoas que gostam do trabalho, estar participando, mas tem essa dificuldade. Eu acho que tem tudo isso. Eu não estou excluindo nada do que vocês falaram, estou dizendo que tem tudo isso junto
para a gente pensar um caminho. É isso. Assim, existe uma dificuldade de valorizar esse trabalho. Já existia antes, agora, com o excesso de informações, o nível de atenção, de capacidade de dar conta mesmo, né, do volume de estímulos, está prejudicando muito mais até a aderência a esses propósitos, né, de ajuda e tudo. Então, é uma coisa que nos desfavorece nesse sentido. Se já havia uma desvalorização, agora tem uma dificuldade mesmo de lidar com tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo e requerendo também o nosso posicionamento solidário. A gente não dá conta de ajudar todo mundo, né? Acaba saturando assim. Mas vamos seguindo. Diga, Elis. Agora sumiu você e o microfone. É que eu estou no celular, eu estou um Eu pouco também fico perdida, mas assim, procurando. porque eu Zoom no computador eu tive que desinstalar, que eu não estava conseguindo. Bom, não sei se o vídeo. Opa, agora está sem vídeo e sem áudio. Ah, não, que eu estou sem o meu computador, o Zoom não está funcionando. Eu queria só comentar assim, duas coisas, né? Que a gente, né, tem esse amor tão grande, né, pela biblioterapia que a gente paga para trabalhar, né? Como a gente já viu, já falou. Mas talvez a gente tenha que refletir que se a gente manda uma proposta para uma empresa, por exemplo, fazer biblioterapia numa organização, é cobrado, a empresa pede uma proposta com valores. Por que que a gente, na vida, a gente não pode cobrar? Porque de onde vem, né? Claro, cada uma vai fazer as suas reflexões e tudo mais, eu sei que é um exercício de autoobservação que eu também faço o tempo todo, porque surgem muitas coisas gratuitas, surgem muitas coisas do tipo, é aqui pertinho de casa, aí você vai dando assim, né? Um, um não, mas é perto, eu vou a pé. Eu vou fazer porque é logo ali do lado. Eu não sei até que ponto isso para mim, tá? É uma reflexão que eu fiz desde o do final do ano. Até que ponto isso é bom em todos os sentidos, porque tem uma parte minha que eu acho que às vezes pode ser até do meu ego, do tipo, ai, que bom, eu fui lá, eu fiz. Ou será que é amor? É um questionamento, tá? Que eu estou fazendo. Eu vou dizer que é por amor, mas eu não sei, não sei. Eu confesso que estou assim refletindo, porque uma empresa me pediu uma proposta. Eu mandei com valores. Se eles vão aceitar ou não, eu não sei. Mas eu sinto que a gente fica, como a Val falou, como todas nós, com um certo, não, mas se eu cobrar mais, as pessoas não vão vir. Mas quando eu cobro no atendimento, a pessoa vem, e quem não vem é porque não é para vir. Então, não sei, eu fico com esse questionamento de olhar muito para isso agora e falar assim, não, de graça, não. É um questionamento que eu tenho aqui, era só para partilhar com vocês. Elis, vou aproveitar o que você disse para trazer também essa ideia, né? Trabalho, a origem é tripalium, que quer dizer um instrumento de tortura. Então, quando um trabalho é torturante, a gente acha justo receber um bom dinheiro por ele, né? Agora, quando o trabalho é prazeroso, é como se fosse um pecado você cobrar por ele. Então, isso requer de nós uma reconfiguração dessa crença, né? Então, precisa ter o valor justo. Você sabe que é curioso, porque quando a gente escolhe um tema, parece que os livros ficam vivos, né?
E sem que eu tivesse esse interesse, lendo trechos desse livro aqui, que não tem nada a ver com a biblioterapia, é O Xamanismo e as Técnicas Arcaicas do Êxtase, do Mircea Eliade. Ele é um antropólogo, né? E nesse livro, lá na página 333, olha o que está escrito. Se o xamã pedir preço alto demais, ou se não cobrar nada, adoecerá. Aliás, não é ele, e sim seu poder, entre aspas, que determina os honorários da cura. Apenas sua família tem o direito a tratamentos gratuitos. Gente, olha para isso. Não é interessante isso? E a gente vê que tem práticas, por exemplo, o Reiki, que é um trabalho de cura com energia, né? Ele banalizou de um jeito que é super difícil você encontrar alguém que cobre pelo Reiki. Mas a pessoa faz curso de Reiki, né? Faz um monte de coisa e ele é tido como um trabalho voluntário. Tem, por exemplo, as constelações familiares, se cobram um preço, assim, não vou dizer que é alto, né? Mas se cobra um preço além de uma consulta de psicoterapia, por exemplo, porque é considerado uma cirurgia, né? E as pessoas pagam, né? A minha professora, por exemplo, acho que ela está cobrando mais de R$ 700 a sessão de constelação. Eu vejo pessoas cobrando R$ 500, vejo pessoas cobrando 350. Então, como é esse processo de dar valor ao que se faz? Entra muita Quando coisa você aí, vai né? só assistir a constelação, você também contribui com o Prolabore. Eu tive dificuldade de escutar, não sei se foi o meu áudio aqui. Você pode repetir, Rosângela? Quando na constelação é cobrado um valor alto quando você vai constelar. E quando você vai assistir, na maioria, atualmente, você paga o Prolabore também, porque você está se beneficiando também. Sim, sim, tem isso, né? Então, essa questão da composição do preço, ela é muito curiosa, né? Ela tem todas essas variações. Então, vamos lá, fale, Cristina. Oi, Cris, oi, gente. Não, eu estou num mês assim, de pensamento realmente. Por quê? Eu já faço há 7 anos o círculo, né, de biblioterapia. E meu público que eu escolhi é um público que eu amo. Já está aí explícito, né? Um amor sem igual. Apesar de que um grupo pequeno, né, em relação, que eu dou o atendimento mensal, mas que eu dava num local e esse local fechou. Então, eu estou à procura de um novo local. Só que o que eu venho encontrando é muito mais alto do que eu posso cobrar para o meu público para manter eles ali mensalmente. Então, eu estou nessa aí também. Que nem Val falou, né? Sou aposentada, tenho minha aposentadoria, mas eu invisto muito para aplicar, né, a biblioterapia mensalmente, porque são os livros, local, o lugar, né? Porque não pode ser qualquer lugar. A gente encontra vários lugares, mas tem que ser um lugar que tenha aquele conforto espiritual, aquela coisa bonita de você estar ali, né? Aquele equilíbrio do lugar. Então, eu estou esse mês aí pensando, porque o meu público, eu quero que ele cresça, mas intervém muitas coisas para essa idade. Os medicamentos, eles batem confronto, né? Se eu cobrar muito além, Cris, não vou, estou cheio de consultas, de médicos, aquela coisa. Então, Cris, eu não posso ir, eu tenho que ter alguém para me levar. Então, se eu tiver um acompanhante, eu vou ter que pegar um Uber, pegar um táxi.
Então, muitas coisas vêm para que eles estejam ali mensais, né? Então, eu estou nessa, gente, eu estou nessa aí. Se alguém souber um lugar. Ô, Cris, Oi, duas sugestões. sim. Primeiro, você já conversou com elas se de repente a casa de uma delas seria uma possibilidade? Não, eu ainda nem dei a notícia. Cris, eu não dei a Pode ser uma notícia ainda. saída, porque às vezes Não. as pessoas gostam de receber. Aqui em Niterói, por exemplo, tem a Ângela Pupim. Já fizemos várias coisas na casa dela. E ela Uhum. adora receber, né? E aí essa pessoa fica com gratuidade, você pode, né, fazer uma relação de troca, ou fica com um percentual de acordo com a quantidade de participantes. A outra sugestão é que na mesma rua, né, que era, tem lá o Oasis, onde a Eli está E fazendo. ia falar agora para ela, que ela não queria falar comigo. Você está fazendo lá, é um espaço ótimo. E tem É a na mesma terapia rua, na né? porta, virou um centro de. Porque o teu público é diferente do público da Elis, diferente do público da Cristina Lúcia, não tem problema. Não, e outra coisa, Cris, o meu público, o que acontece? Quando eu divulgo, várias vezes já foram pessoas mais jovens, né, participar, elas participam. Às vezes ficam 2, 3 meses, mas pelo público que é, muitas das vezes não favorece o que a pessoa vai buscar, porque é diferente. A Ah, aplicação é diferente. olha, Cada público. outra ideia é ali na Biblioteca Anísio Teixeira, no Campo de São Bento. Uhum, E ali você pode conhecer outras pessoas. Eu não sei como é que vai ser a questão da cobrança, mas aí. uhum. Porque tem isso, né? Às vezes as pessoas abrem um lugar, mas a gente não pode cobrar. Pois Aí, é. uma vez É. também eu escutei assim: se o povo adora o seu trabalho, você não ganha nada por ele, você está trabalhando para quem? É. E outra coisa, né, Cris? Os livros estão numa faixa, qualquer livro, infanto-juvenil ou não, 70, 80, né? Os livros. Começa por aí. É verdade. Eu gosto de fazer uma parte assim de arte também, junto com o círculo. Então, Gasto ainda. mais investimento. Tem o lanche que eu ofereço para elas, que elas amam aquele lanche no final, aquele tricô que fica ali no final. Então, mais investimento. E como o Val falou ali, a gente é aposentado, mas o círculo tem que se pagar. Pois é, eu estou achando que você está pagando para trabalhar, Isso aí. pelo amor de Deus. Então, assim, Entendeu? procurar a solução junto com elas, porque elas devem sentir falta desses encontros. Então, Ah, menos acertos, né? A gente não vê que as empresas aéreas tinham um lanche maravilhoso na minha época da Varig. Hoje em dia tem voo que nem pacotinho eles Dão distribuem. nem água. Mas a é, gente também é. sabe que o lanche compartilhado é abundante. Se você pede para cada Não, um trazer uma coisinha, olha, sobra coisa beça. Muito. tá, e vou te dizer, a literatura é a chave, mas o lanchinho é a liga. Essa frase é boa, hein? É a Gostei. liga aí da. Então, quer dizer, pelo menos para o meu público, entendeu? Tem uma liga Uma forte aí. professora de arte terapia que falava isso. Onde as Hum, pessoas comem juntas, ali se faz uma comunhão. é isso A gente mesmo, eu acho. cuida das coisas. É, entendeu? Ô, Cris, Oi, Cristina, oi. depois eu não tenho, acho que eu não tenho o seu contato, eu acho. Ah, Depois, não. se quiser falar, vamos trocar, porque eu tô lá no Oasis, e Uhum, aí a gente troca, até tem algumas ideias, eu fiquei pensando muito nesse início de ano, dessa troca, né? Não só a Cris falou, né? sim, A Cris Lúcia tá lá, é, eu tô lá, mas a gente até fazer mesmo, né? As parcerias e tudo mais, sim, sim. além de, claro, se atender, mas tipo assim, vamos ampliar. Então, vou pedir teu contato
para a gente poder Tá, trocar e você vai lá, vou colocar fala, aí, tá? Vou colocar tá aí. bom, Tá eu bom? tô, tá Obrigada, bom, gente. Então é isso. Tá É bom. amor, 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 e a gente vai Nós acertando, vamos tá, Val? aprendendo a ter um amor próspero, né? É, Um amor que se expande, não que atrofia pela é. insustentabilidade. Então, eu vou pedir licença, eu vou passar a palavra para a Jordana, depois eu passo para a Ana Margarida, tá bom? Queria me despedir, tá? Ah, tá bom. Um beijo. Porque eu tenho que sair agora. Tá Deixa eu certo. só colocar uma questão. É, o Cláudio Tebas, por exemplo, ele é um cara que ele saiu assim de palhaço, né? Escritor de livros e tudo mais, para palestrante em empresas, para mais de 1.000, 2.000 pessoas. Então, assim, né? Talvez a gente tenha que procurar os tais caminhos dos editais, das empresas, quem quiser entrar nesse caminho, porque quem não quiser, eu estou satisfeita com o meu caminho, então vou ficar por aqui mesmo e vou lá para o meu grupo agora, espero quem está aqui aparecer por lá, tá bom? Que hoje a gente tem muita novidade. Até. Um beijinho, gente. Tchau, foi um prazer. Obrigada. Vou assistir o restante. Tá bom, obrigada. Fala, Jordana, depois é a Helene. Oi, boa noite, queridas. Saudade de todo mundo, muita saudade. Hoje eu entrei um pouquinho atrasado, falei, vou ficar aqui quietinho ouvindo tudo isso. Eu não ia falar nada, eu ia ficar. Hoje, falei, hoje eu vou só ouvir, mas quando você falou 333, com esse número, né? O 9 apareceu, e o 9 é muito número da prosperidade, né? O 3 vezes 3 e também do xamã. Então, falei, poxa, um xamã deve cobrar. Então, eu sinto muito a biblioterapia, né, vindo muito de você também, isso, que é um chamado, né? Que é um chamado da cura. Então, assim, eu nunca, às vezes que eu fiz gratuito, assim, no trabalho, né? Que eu estava recebendo já no trabalho, né, que não era por fora, que se faço divulgando, eu sempre cobrei e tipo sempre achei que tinha que cobrar mesmo. E muitas vezes, como você fala, eu ligava, pô, só tem um inscrito, não ia nem um inscrito, mas eu fiz muita roda para uma pessoa, com aquele valor, né, que eu falava, meu Deus, eu tô aqui com um negócio que era em grupo, aí naquele momento isso, assim, em termos financeiros, não era vantagem nenhuma que eu mas eu fazia, com todo o amor do mundo, a mesma coisa, com a mesma intensidade. E falei, tudo bem, porque, né, por conta desse prazer que eu sinto e tal, né? Mas, e agora, quando eu fiz sem cobrar nada, nada, zero, eu senti foi dor de cabeça. Uma dor de cabeça do cacete. Falei, que isso, gente? Pô, no dia parecia, sabe, que a tampa da minha cabeça ia saltar. Eu falei, não, esse negócio pode fazer assim, não. Aí eu me conscientizei, não pode ser sem cobrar, porque você bota, sei lá, 30, 45, aí você para pensar. Um lanche na padaria, hoje em dia, Gente, é muito. né, não sai por esse valor. McDonald's da vida, fast food, não sai por esse valor. Um táxi, então assim, e todo mundo faz isso, né? Um show de não sei quem, as pessoas dão uma fortuna por ele. E por que que não pode pagar na nossa roda? Por que que não pode pagar pelo nosso trabalho? Dá num sapato, dá numa roupa, dá em qualquer Uma coisa. roupa, Mas não dá qualquer coisa, né? de leitura. Então, essa é uma questão de valorização que começa com a gente valorizando, né? Sim. A gente tem o conhecimento, eu não vejo como fácil, porque, como você falava, e eu me dedico muito, assim, eu leio pelo menos 2 vezes o livro, né? Minimamente 2 vezes, e o livro grande. Geralmente eu levo muito livros que não é de literatura infanto-juvenil, então, assim, me toma esse tempo, me toma esse trabalho de pesquisar e de aprofundar. Então, assim, eu falo, não, cara, não pode, assim. E aonde a gente vai, você senta numa livraria para pesquisar o que está rolando, o que saiu,
se serve. No outro dia mesmo eu estava no evento, já aproveitei, tipo, ai, vou aqui olhar se tem alguma coisa nova. Então, se a gente está sempre procurando, eu falo, pô, até agora, vou ser sincera, ganhar dinheiro com a biblioterapia, eu não considerei. Dinheiro não, porque o que a gente investe é muita coisa. Eu tentei fazer contato com as editoras, né, para ver se eles me davam os livros, porque assim, eu divulgo os livros deles, né? A gente divulga. E nada. Eles, tipo, ignoraram, né? Isso. Eu falei, nossa, não quer nem me oferecer o livro. Aí, quando eu estou trabalhando em biblioteca, eles já até querem mais, mas se você está avulso, já é mais difícil, né? Mas você pode com clube de leitura. Clube de leitura, eles até dão um livro para a pessoa, mas a pessoa tem que estar, não sei quanto, ela tem que ser, assim, ela não pode ser um iniciante, ela só tem que ter um caminho certo, um público certo, né? Não sei se a Cris já fez isso, a Livraria da Travessa tem lá esses lugares. Agora eu estou no caminho, né, me voltando ao caminho dos editais, porque eu falo, é isso, junto um grupo, tenta um edital, né? Que aí lá a gente vai estar sendo pago e vai até dar esse trabalho para quem não pode pagar. Mas eu estou sendo paga, assim, e continuar individual, né? Fazendo assim, eu fui fazendo a minha casa mesmo, porque já, né, eu conheço o espaço, mas se eu fosse pagar o espaço, não tem como, que a pessoa assim, tá bom, você aluga a sala é muito mais do que eu vou arrecadar. E a gente, quando faz a roda, a gente não sabe, né, o quanto a gente vai arrecadar, quem vai se inscrever. Então, é isso, mas eu sou a favor e acho que tem que cobrar sim. E se você quer incluir, eu já fiz isso, eu acho que é legal, por exemplo, eu tenho uma amiga que precisa muito, e nananã, babá, né, quer participar, não tem dinheiro, eu falei, o que que a sua amiga pode trocar, Isso, boa. né? O que que você, ela faz uma pastinha de soja, ótimo, então ela traz a pastinha de soja. Entendeu? E o lanche, a cada um levando o seu. Eu, no início, fazia dando lanche. Depois eu falei, dá não, dá para dar chazinho. Lanche não. Vamos trazer também. Entendeu? Aí é porque no início você fica, né? Tipo, querendo aquilo transbordando, transbordando. Que a gente é esse puro amor, a gente quer passar isso, mas se beneficia muito disso. Então tem que ter troca. Eu sou assim, essa frase do xamã, assim, tem que ter uma troca. Se você quer, eu acho que está muito infiltrada essa coisa da cura, está muito infiltrado no não no cristianismo e mais na linha do Allan Kardec, entendeu? A gente tem muita casa espírita, né, que faz doação, né, que faz, né, essa cura toda. E aí mas a gente não é isso, entendeu? A gente é um trabalho intelectual, né? E Que tem, exige e uma tem, com formação. certeza tem essa riqueza, né? Porque vocês sabem que eu mesma sou dessa opinião que se tiver um só, faz com um só, porque esse preparo É. todo, ele vai alimentando o seu caldeirão interno, né? Então, Uhum. isso vai te dando uma riqueza que depois vai desdobrando com o tempo em outras coisas. Tem essa riqueza do nosso cabedal, né? Literário, Uhum. É um ganho humano, assim, fora do comum. inegável, né? É claro. Mas a gente está junto aqui buscando esse fortalecimento da valorização para a gente ser capaz de ter uma troca justa. Troca justa eu acho um bom termo, né? Então vamos lá, Helena, diga. Oi, boa noite, prof. Boa noite a todos, saudades. Pois então, Cris, no final do ano passado, né, a gente sempre faz aquela retrospectiva, né? E para mim apareceu assim muito claro, lá no final de 24, a palavra prosperar. E que assim, eu, né, quero ela para mim, peguei ela para mim como meta para 2025. E prosperar, assim, não, né, para mim, no sentido de avançar, de ir adiante, né? Porque a biblioterapia, eu comecei ela como propósito meu de ser voluntário. Sempre fiz ela voluntariamente, porque foi um propósito que eu botei para mim. Quero começar assim,
Primeiro porque eu quero aprender, eu quero, né, ter essa desenvoltura das meninas que eu assistia lá, logo depois da própria professora Carla, né, que eu fiz o curso dela, e depois na própria pós lá, que a gente, né, foi tanta teoria, tanta coisa, e aí eu não me sentia, assim, logo no início, preparada já para monetizar o que eu estava fazendo. Então, eu me propus a fazer movimento voluntário, de não cobrar mesmo, isso eu fiz. E ainda faço. Mas aí neste final de ano, parece assim que as coisas começam a vir, né? As fichas vão caindo, e aí tu te dá conta que precisa, né? Precisa ser, como toda profissão, como todo, né? Um enfermeiro não faz um curativo de graça. Onde tu vai, ele vai te cobrar. Tu pode levar todo o aparato, tu leva, sei lá, aquelas coisas todas para fazer o curativo, mas ele vai cobrar por ter feito o curativo em ti. Então eu pensei, poxa, esse ano, né, eu vou mudar esse meu formato. Então, assim como a Jordana falou, eu estou investindo em editais, né, saíram alguns editais aqui na minha cidade. Estou fazendo projeto para todos eles, ofertando, né, fazendo projeto de rodas de leituras terapêuticas para as mulheres, né, que foram atingidas aqui na minha cidade pela enchente. Espero ser contemplada, porque ele tá lindo, né? E espero que aceitem. E assim, porque a gente 23 eu fiz muito trabalho voluntário. 24 eu praticamente parei no mês de maio. E foi difícil a retomada, né? Foi difícil voltar a fazer as coisas novamente. Era difícil até de parar e pensar em biblioterapia. Mas graças aí aos grupos, né, a Andrea, né, vários grupos que eu estou inserida, né, o Bibliocênio, tudo, eu fui resgatando novamente, porque eu já nem queria mais. Eu estava num estado tão ruim, né, com um astral tão ruim, que eu disse assim, como que eu vou fazer biblioterapia se eu não consigo nem ainda, né, nem coordenar meus próprios sentimentos? Então, a partir disso aí, então, desses grupos, aí eu comecei né, a retornar lentamente, retomei as minhas leituras, e eu acho que como alguém já comentou aqui, né, tudo é gancho para uma vivência, né? Amanhã mesmo eu vou fazer uma vivência no grupo da Andrea, que foi de uma fala que alguém me falou um dia. Então, tudo a gente garimpa. E a gente investe bastante em biblioterapia, né? Eu, por ter trabalhado muitos anos em biblioteca, eu gosto muito de usar literatura infantil, trabalhei mais de 20 anos em biblioteca escolar, já tinha meu próprio repertório, aí descobri que muito desse repertório eu tenho, né, muitos livros que foram trabalhados eu já tinha, né, no meu acervo particular. Então, isso tudo, né, me, me fortalece, né, para eu continuar, e por isso que eu quero prosperar cada vez mais. E estou também, uma coisa que a gente consegue fazer, eu estou em contato com uma livraria aqui da minha cidade também, que ela quer fazer essas rodas de leitura terapêutica também para grupo de mulheres, então, e assim, né, eu acho que uma coisa, né, eu consegui participar da Feira do Livro com uma palestra sobre biblioterapia, literatura infantil, então isso abriu, parece que meio que assim, abriu a porta. Então, vários movimentos começam a surgir. Então, eu acho assim, ó, que monetizar é importante, mas eu também acho, eu não sei, eu nasci, quem leu ali minha história, eu nasci na periferia, eu vim de uma família muito pobre, e eu acho que isso aí também deu fazer essa coisa voluntária, porque eu nunca, tudo que eu tive na minha vida foi porque alguém chegou ali e voluntariamente me ofereceu. Então, eu ganhei muita coisa. E eu acho que como a gente tem quando eu tive isso, eu disse assim, poxa, eu tenho que dar, né? Eu também tenho que fazer isso, porque eu dou por um lado e recebo pelo outro. É isso que eu tenho visto, quando eu faço uma voluntária, me aparece uma oferta. Então, isso para mim tem sido muito rico. Era isso que eu queria colocar para o Cris, que como o universo, né? Ele tá em sincronia, assim. Esse ano, pelo menos, eu estou sentindo que as coisas já estão. Eu pensei em 24 Prosperar, tu abriu um Tucunco Prosperar, eu fui na minha biodança, a professora fez uma vivência de prosperar, então eu disse, meu Deus, é isso, esse ano vai ser próspero, né? Que assim seja. Obrigada, Prof. Cris, obrigada, meninas, pela escuta. Que bom, Helena, mas que melhor ainda será, né? Vamos profetizar aqui.
que seus projetos vão ser acolhidos e que você vai receber por esse trabalho que favorece tanta gente, né? Isso que é o mais justo, é a troca justa, porque a gente sabe que cada roda não é só durante a roda que dá trabalho para a gente, né? Tem todo um trabalho prévio e tem um trabalho depois também, de divulgar as fotos e de fazer um pequeno resumo. Então, é uma coisa que consome. Obrigada, Helena, e parabéns, né? Cris, Eu queria também aproveitar. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar só assim, eu acho que toda pausa, né, é uma medida para um novo caminho. Então, eu estou nesse momento aí que eu acho que essa pausa aí talvez vai gerar isso que a Helena falou aí, né? Uma prosperidade talvez maior. Então, vamos esperar, vamos, né, dar tempo. E o que a Helena me fez lembrar é que, assim, eu tenho que me policiar muito, porque senão eu sou a louca da biblioterapia, né? Hoje mesmo, fazendo musculação, estava eu levando o livro para o professor, que eu estou incentivando a ele escrever um livro. Levei um livro, fiquei doando, sabe? A minha energia, eu pago a aula de musculação, mas dou de graça, sem ninguém pedir, os meus talentos. Então, eu sou terrível. Então, assim, me domar não é fácil, não. Às vezes eu vou tomar café com alguém, fica virando uma sessão de terapia. Eu já estou pedindo ajuda para todo mundo. Não deixa mais eu fazer isso. Eu tenho que aprender. Fala, Val. É muito interessante como é que a gente acaba, a gente aqui junto, né? Vira uma coisa mais terapêutica mesmo. Porque eu acabei de descobrir que eu não estou fazendo atividade aqui, não é porque eu estou estudando, porque desde o início eu sempre, desde o primeiro dia que eu fiz, né, lá o curso com a Cris, eu sempre estudei e fiz, né? Eu acho que a formação é continuada. Mas agora eu entrei com esse discurso, mas não é, porque eu estou numa cidade que aqui é tudo gratuito, né? Tudo. Então, você fazer alguma coisa que cobre aqui é muito complicado. Então, eu acho que eu estou com medo de cobrar aqui, né? E ter uma negativa. Eu acho que é isso. Que eu tenho muito problema em receber ou não, assim, né? Em determinadas coisas. Eu sou ao contrário, eu tenho uma autoestima muito grande. Então, as coisas que abalam a minha autoestima, eu tento fugir. Então, eu acho que o caminho aqui é edital. Oi, Cris. Você está numa Fala. cidade que tem muita receptividade para os projetos. Por que que você Sim, não apresenta um projeto? Vai ser mais uma sim. atividade gratuita para esse povo. Dá Sim, até aqui eu, vontade de eu morar acho em Maringá. que o caminho aqui é esse, né? E aí é uma questão de eu também me entrosar e estar buscando esse caminho. Estou até fazendo aqui umas oficinas de projeto mesmo, de edital, né? Como elaborar, enfim. Mas eu acho que é isso, assim, porque eu fico, não, porque eu estou estudando, não, porque eu realmente estou com medo de fazer, cobrar e ninguém via, enfim. E uma coisa que eu vi, que eu percebi, que eu realmente tive um retorno foi o trabalho online, gente. Quem consegue Se organizar, né? Para se oferecer. organizar para isso, tem um bom retorno, porque você não paga o espaço, né? Então, é porque o divulgar, o trabalho do divulgar é chato, né? A gente às vezes é bom para uma coisa, mas não é bom para outra. Você gosta de fazer uma coisa e não gosta de fazer outra. Então, você sozinha, eu acho tipo grupos como tem o da Andréia, enfim, é legal porque você tem um outro para também estar fazendo as coisas junto com você, né? Porque você sozinha tem que fazer tudo, e às vezes você não é bom para tudo e nem gosta de fazer tudo. Mas é um bom caminho, né? A gente sabe que se você fizer pelo menos uns 2 ciclos ou 3, né? Dependendo do que você quer, né? Vamos dizer assim, é, ou não sei a quantidade, enfim, para dentro do seu propósito, você consegue ter um retorno bom. Então, é a gente querer também se colocar meio que a cara na rua, né? O bloco na rua, e a gente nem sempre tá, alguém está perguntando, eu moro em Maricá, aqui no Rio de Janeiro. É uma cidade aqui Maricá tem provincial. um monte de projeto É maravilhoso para a muito, gente. população, tudo É gratuito. muito. É muito. Um E beijo. aí é isso, assim, né? Mas acho que assim, foi uma questão que agora assim, ajudou aqui, estar aqui hoje, para eu realmente parar com essa história de ficar dizendo que eu não faço, que eu estou estudando, que é mentira. E é porque eu tenho que trabalhar essa questão
o não também, né? Receber o não e nem sempre a gente recebe sim, né? Experimenta, É. faz um evento, coloca o preço e vê o que que É acontece. a questão da troca, achei legal aí, né? Porque É. como eu também estou aqui muito envolvida com a terceira idade daqui, que eu faço atividade aqui na Casa da Terceira Idade, então eu vejo que tem muitas pessoas que realmente não podem, né, vamos dizer, pagar monetariamente, mas a troca eu acho legal. E a questão do cobrar aquele valor, você bota colaborativo, né, de tanto a tanto, e quem muito paga muito, quem tem pouco, enfim, eu acho que são caminhos que a gente pode fazer para não trabalhar de graça, né, gente? Maravilha, Val. Obrigada. Fala, Dianeia. Só falando rapidinho, gente, que o pessoal do edital vá a fundo no edital, porque assim, eu ganhei dinheiro com a biblioterapia através de uma indicação da Cris. A Andressa, das Girassóis Caminhos Criativos, procurou a Cris e perguntou se ela conhecia alguém em São Paulo. Eu estou em São Paulo, mas eu fui para Campinas. E isso aconteceu, ela fez contato em 2019. Então, 2022 e 2023, eu trabalhei com mãe solo na periferia da periferia de Campinas, idosas, numa instituição lá. Progem, com um lugar onde existia lixão, onde as pessoas iam procurar trabalho e nem falavam que eram de lá, porque sofriam preconceito, né? Então, foi um trabalho riquíssimo, tudo isso documentado lá com elas, porque era edital. E o ano passado eu estava muito cansada dessa história de ir quinzenalmente. Então eu ganhei por isso, mas é óbvio, tinha o investimento, o deslocamento, o risco, pega rodoanel, marginal, tudo, né? E o ano passado, né, eu falei, não, eu não quero ir no projeto, eu quero só participar de algum evento. E fui num evento na PUC, numa jornada da educação. Então, assim, o que eu digo é, a neurolinguística diz, veja bem o que pede. E para quando pede? Um dia eu quero isso. Não, um dia pode ser daqui 100 anos. Coloca um prazo, combina com você. E quando a Jordana falou sobre data, gente, esse é o ano 9. O meu ano pessoal é 9. E aí eu fiquei pensando, nossa, preciso voltar a ler lá A Cabala do Dinheiro do Newton Bonder, que eu só comecei e travei, porque aí a minha história pessoal com dinheiro. Vamos ver quais são as nossas crenças, né? Dinheiro é sujo, não traz felicidade, dinheiro não é tudo. Mas nós estamos no mundo capitalista, precisamos viver, realizar nossos sonhos e isso custa, né? Então, hoje eu estou lá no caminho da aquarela, é um amor, uma paixão que eu descobri, mas essa semana eu comprei um curso vitalício, mas eu comprei, investi. Então é isso, né? O material custa, o tempo custa. Então vamos pensar nisso. O que eu quero? Para quando? Depende e é controlado por mim? Quais são os pequenos objetivos e passos para eu chegar nesse objetivo? A boa formulação de objetivo prevê tudo isso. O que eu quero, para quando, né? O que depende de mim e quais são os degraus para chegar nisso, né? Então, vamos aproveitar o ano 9 e vamos agir, né? Uau, que beleza, hein? Obrigada, Dianeia. Fico feliz em saber. Recentemente também recebi um convite do SESC para uma formação de professores em. Não, pessoas que trabalham em bibliotecas do SESC, de biblioterapia. Eu não estava com disponibilidade para fazer, eu encaminhei para a Cristiane Bueno. Eu nem sei se já está rolando, ela ficou super agradecida e me perguntou, Cris, e agora, quanto é que eu cobro? Eu falei assim, ai, meu Deus, sei lá. Então, olha a dificuldade da gente até quando encontra alguém disposto a pagar, porque se a gente bota um preço muito barato, a pessoa também não vai te valorizar. E se você bota um preço muito caro, ela não vai te contratar. Então, é sempre uma questão, né? É difícil mesmo. Alguém tinha levantado a mão e tirou? Quem foi? Eu já não lembro. Era eu. Ah, então pode falar, Vera. Que a Dionéia resumiu quase tudo, né? Parabéns. Ai, imagina. Não, eu só ia acrescentar que para não desistir, né? Assim, já fiz muita coisa cobrando e também já fiz muita coisa não cobrando na biblioterapia, né? E às vezes a gente precisa falar para as pessoas, olha, isso é meu trabalho. Eu, por exemplo, tive uma amiga muito querida, que me falou: Ah, agora é isso que você quer fazer? É uma das coisas que eu quero fazer. E você vai cobrar por isso? Sim, eu vou cobrar porque é um trabalho, né? Não aprendi de graça. Como também já teve gente que veio na minha vivência
e depois me falou assim: ah, você pode me arrumar um texto para eu fazer uma vivência com o pessoal lá? E eu falei: não, olha, vai fazer o curso, vai aprender, porque assim, não é assim, né? Não é assim tão simples, não é assim tão fácil. Então a gente também tem que se colocar muitas vezes, né? Não ser tão agradável para o outro, né? Porque isso às vezes não é agradável, né? Quando você fala, olha, isso é o trabalho, é tanto, né? E a pessoa fica meio chocada. Alguém falou aí, né? Que as pessoas, acho que foi a Sandra, né? Ah, quando eu cobrei, ela ficou chocada, né? Então, Exato. Tem uma frase do Sérgio Vaz que fala assim: se todo mundo gosta de você, então é você que não se gosta. Tá no Flores da Batalha. Fala, Jordana. Olha, eu cobro até pro parceiro, tá? Ah, gostou da minha roda? Passa o Pix. Divide a cama, mas esse é meu trabalho. Você vai pagar, tá bom, então paga. Jordana, você é ótima. Nos meus, a minha irmã também paga. Quando eu fazia presencial no Rio, minha irmã pagava de boa também. Você viu aí que na história do xamã ele falou que só os familiares é que É, têm direito a um tratamento gratuito, hein? Não dou, não. Deixa eu deixar uma imagem e depois a gente vai acabar pontualmente no horário. Depois vamos tirar uma foto aqui de todo mundo, mas eu quero deixar uma imagem para vocês, que é um símbolo, né? Que é essa árvore. Se a gente pensar na prosperidade como uma árvore, a gente vai imaginar assim, que na copa da árvore está a manifestação da prosperidade para você. E que é prosperidade? Então, para mim, hoje, é poder ter tempo livre para viver a vida, não só viver trabalhando, mas desfrutar, não ter os olhos só nos livros ou nos trabalhos, mas na vida, né? E poder ter essa liberdade, ter recursos para viajar, ter recursos para pagar cursos, né, para comprar livros. Então, ter esse fluxo. Mas aí cada um tem aí o seu objetivo, né? Então, os frutos dessa árvore são os frutos das boas trocas, vamos dizer assim. No caule dessa árvore tem o que você pode fazer para gerar esses frutos da sua árvore. Então, aí estão as ações, tá a valorização do seu trabalho, a capacidade de ter essa troca justa cobrando, né, ou participando dos editais, enfim, é o que você vai fazer para gerar esses recursos. Mas nas raízes dessa árvore, gente, aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque entram as crenças, entram as heranças, né? As heranças familiares, principalmente assim, se na família teve caso de falência, né? Teve caso de muita dificuldade, quais são os modelos de relação financeira que você adotou a tua vida inteira? Uma vez, num desses eventos, uma pessoa perguntou quem era o seu referencial, né, em termos de lidar com o dinheiro. E para mim sempre foi o meu pai. E o meu pai, ele foi funcionário de banco a vida inteira, sabe? Então, ele tinha, não era um trabalho criativo, que era uma coisa que dava estabilidade. Ele é vivo, né? Meu pai tem 90 anos e ele continua sendo um símbolo da família do que sustenta, sabe? Então, eu vi que eu estava também desejando um modelo que não cabia para mim, que era diferente dos meus valores. Eu quero ter um trabalho criativo, né? E é difícil conciliar segurança com liberdade, né? Então, alguma coisa você tem que abrir mão para preservar aquilo que tem mais valor para você, né? Então, são escolhas que a gente vai fazendo e às vezes é um distanciamento que a gente tem, né, das suas origens.
Se a gente vai por uma abordagem também da constelação familiar, é muito claro, tem até um livro do Bert Hellinger, que são as ordens do sucesso, né? A Eli está balançando a cabeça porque ela conhece isso, e que fala que aquele que não honra, né, os seus ancestrais, o seu pai, sua mãe, independente das histórias, né, das violências, ou até se você é fruto de um abuso, enfim, se você não honra, porque nessa perspectiva, a vida é algo muito maior do que o seu pai e a mãe. Eles foram só o veículo para você chegar até aqui. Então, se você não toma, é o verbo que se usa, pai e mãe, não tem possibilidade de você ter prosperidade na vida. Então, são questões mais complexas que abordam outras leituras de prosperidade, e pode ser que isso tenha feito com que vocês lembrassem de outros conhecimentos também, que vão muito além do que a gente tem consciência, mas que interferem nessa dinâmica, né? Às vezes a gente não é capaz de ganhar mais, de ser mais do que foram nossos pais, às vezes por amor a eles, né? Então, como diz o Bert Hellinger, a gente fala diz no presente porque continua aí atuando, que tem o amor que adoece e o amor que cura. Então, às vezes, por fidelidade, a gente encolhe. Mas não, a melhor forma de honrar a vida que a gente recebeu dos pais é sendo próspero, desfrutando da vida, né? Então, isso puxa um fio, vamos dizer, de questões que são muito mais complexas do que a gente pode estar aqui discutindo, e a gente está discutindo aqui no campo da consciência, né? Mas as raízes são também essa representação do que está oculto, mas que tem profunda conexão com o que reverbera aí para o lado de cima. Fala, Helena. Professor, repete o nome do livro do Bert Hellinger, que eu não entendi, é Ordens? Ordens do Sucesso. Deixa eu pegar ele. Do Sucesso, tá. Uhum. Bert Hellinger. Aqui, achei. Ordens do Sucesso. Eu vou tirar uma foto e botar lá no grupo. Êxito na vida, êxito na profissão. Olha a grossura dele, ele é fininho. Eu vou ler um trechinho aqui, vai dar tempo certinho para a gente tirar a foto. Espera aí. O primeiro e decisivo êxito de nossa vida foi o nosso nascimento. Quando tivemos que vir ao mundo através de nossas próprias forças, sem intervenções externas, foi a melhor maneira e a que teve as mais vastas consequências. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impor. Esse sucesso continuará atuando durante toda a nossa vida. Dessa experiência também ganhamos a força para nos impormos com sucesso mais tarde. Então, o nosso primeiro sucesso foi ter nascido, né? Aí depois ele fala, encontrar e tomar a mãe. O próximo acontecimento decisivo e o próximo sucesso é o movimento em direção à mãe. Agora, como uma pessoa que nos coloca no peito e nos nutre, com seu leite, tomamos a vida fora dela. Então, se o conflito com a mãe é uma coisa muito forte, é muito provável que você tenha problemas com a tua prosperidade. Então, quem quiser olhar para isso com mais detalhes, eu sugiro que procure quem que faça constelação, que seja da sua confiança. Tem de forma presencial, tem de forma online, eu posso até indicar, tem a Ana Paula Klein. Tem forma presencial, tem forma em grupo, tem forma individual, tem várias maneiras, mas vale a pena olhar para isso. Tá bom? Tem uma clínica social também, para quem não pode pagar muito, que cobra pouco também. Eu continuo com dificuldade de escutar o teu áudio, Rosângela. Tem uma clínica social que faz constelação. Pessoal que estuda com o Álvaro faz uma clínica social. Aí
Então, para Rosângela quem não está pode falando pagar que muito. conhece um constelador que se chama Álvaro Dantas, que faz clínica social, porque realmente a constelação é uma Isso. coisa cara, mas ele abriu aí uma possibilidade, né? Você paga, mas paga bem menos. Não tem recursos. E tem essa boa prática também, né? A gente está falando aqui de cobrar e tal, mas essas generosidades que se faz para o universo, ele gosta, né? Ele, de alguma forma, depois gera uma energia de compensação. Cris, Estou eu fazendo aqui acho o que encontro todinho para incentivar a cobrar e fecho assim. Ai, meu Deus. Cris, eu acho que é só a questão do equilíbrio, né? Entre o dar e o receber, que aí também é uma lei de Bert Hellinger, né? É a terceira lei sistêmica, é o equilíbrio entre o dar e o receber. Muito bem lembrado. Então é isso. Então vamos em busca do equilíbrio. Como algumas pessoas disseram aqui, eu recebi muito, por isso que eu quero dar, mas é, é, é essa linha tênue, né? Que a gente tem que estar em vigília de si mesma, porque ninguém vai dizer isso para você. Às vezes a gente fica esperando, né? Não, a pessoa vai reconhecer, ela vai me dar alguma coisa sem eu ter que falar nada. Não é assim. Não é assim. É um Só exemplo. uma última coisa, só para a Rosângela Rô de São Paulo, que eu estou no Tá. grupo de estudos. Só, Rô, eu participei de um grupo de estudos durante muito tempo de Jung. A pessoa não cobrava nada, depois ela começou a cobrar. Hoje ela está cobrando R$ 1.000. Eu mesma não acreditei. Eu recebi uma mensagem agora nas férias e eu fiquei assim, grupo de estudos, 2 encontros. Eu até mostrei para o Luiz, para o meu marido, falei, Luiz, olha só, R$ 1.000. E ela deve ter público, porque se ela está cobrando, eu acho, tá? Não sei. Então, só fica só para a Rô, porque já que ela faz e faz de tão coração e tão bem, e estudando aqui, né, tudo aquilo que eu li, eu falo, nossa, parece que eu nunca aprendi nada. Então, só agradecendo, mas para a gente lembrar, né? Vamos cobrar, a gente tem que cobrar, Jordana, muito bem. Teve um dia, numa sessão de biblioterapia, no encontro, que uma pessoa trouxe uma outra e falou para mim: ah, é a primeira vez que ela está vindo, então não cobra, né? E eu fiquei um pouco constrangida e falei assim: não, a gente cobra sim, eu pago o espaço. E eu me senti tão feliz comigo porque eu consegui falar. E falei assim: não, gente, não é assim que a banda toca. Então, desculpa, tá? Muito Falta. bem. Vamos tirar a foto? Obrigada. Então dá um sorrisão. Quem tiver aí com a câmera desligada, se quiser sair, diga lá, acione aí a câmera, isso. 1, 2, 3 e. Tcharam! Espera aí, só um pouquinho. Ela inteira. Pronto. Então, muito obrigada pela presença. Feliz 2025. Próspero, Beijo. muito próspero para todas Gratidão. nós. Graça, Até dia 24 Obrigada, de prof. fevereiro. graça, Gratidão, beijo, obrigada. Até dia meninas. 24. Beijo. Obrigado, Obrigada. Val, por ter me chamado. Tchau, querida. Tchau. Beijo. Querida. Tchau.